Meus irmãos e irmãs, nós estamos na Sexta-feira Santa. O Evangelho que nós iremos escutar, o Evangelho reduzido, porém é o Evangelho que você irá escutar ao participar da celebração da Paixão e Morte do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 18, então dos versículos 1 a 19 e 42. Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas de sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua bainha, guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou a ele escrever um letreiro e colocá-lo na cruz, e nele estava escrito: "Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus." Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: "Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi está escrito." Repartiram entre si as minhas vestes. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: "Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será." Assim se cumpriu a escritura que diz: "Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica." E assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: "Mulher, este é o teu filho." Depois disse ao discípulo: "Esta é tua mãe." Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: "Tenho sede." Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: "Tudo está consumado." Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje é um dia que nós poderíamos dizer de luto para todos nós. Por que luto? Nós sabemos que Jesus voltou à vida, mas nós cristãos, espalhados no mundo inteiro, reservamos o dia de hoje para poder reconhecer que Ele experimentou a morte. É um dia de silêncio para todos nós. É um dia em que nós nos voltamos para o significado daquilo que foi a experiência profunda e humana vivida na morte. Hoje, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, a morte é uma realidade constante na vida de todos nós. É um dia hoje para poder entender que, com a morte de Jesus, Ele experimenta também aquilo que é a morte de cada um, de cada uma a quem nós já acompanhamos.
E, portanto, meu irmão, minha irmã, aproveitemos o dia de hoje também para fazer essa reflexão profunda em relação à morte de Jesus. Vimos no Evangelho que ele realmente foi traído, vimos que ele foi condenado à morte, vimos que ele carregou a cruz, vimos que ele sentiu sede, vimos que ele entregou sua mãe para que pudesse ser a nossa mãe e ficar sobre a nossa responsabilidade, para que ela pudesse depois ser responsável como mãe, e depois entregou o Espírito. E assim também, nesse silêncio do dia de hoje, nós possamos pensar e deixar que o silêncio externo seja a expressão do nosso silêncio interior. E que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.